Salve, salve, torcedor tricolor! Estão prontos para girar aqui pelo CT Carlos Castilho? E hoje é dia da gente invadir e conhecer um pouquinho mais do trabalho, olha, da nossa fisioterapia. Bora lá? Filé, a gente vai invadir um pouco a sua fisioterapia, né? Para saber um pouco desse trabalho, porque muito se fala no DM, mas o DM não é um local que machuca os atletas, é um local que cuida, que recupera e que previne qualquer tipo de lesão também, né, Filé? É exatamente isso. Aqui a gente criou um sistema, um protocolo de avaliação, de entrada dos atletas, dos nossos atletas aqui na fisioterapia, que começa de lá do início da fisiologia, com o atleta descrevendo a percepção subjetiva do esforço. E aí a gente tem um alerta que aparece aqui na nossa tela. Toda vez que o atleta coloca uma dor localizada acima de 4, ele entra num alerta aqui e automaticamente ele recebe o aviso para vir à fisioterapia para fazer a ultrassonografia. Então ele lá colhe a bioquímica do sangue, né? E com componentes para saber se tem processo inflamatório ou tem algum dano muscular, e faz a termografia. Aqui ele faz a ultrassonografia, daí a gente tem um desenho daquele atleta para saber como é que nós... Exatamente, né? Para saber o que nós vamos fazer. Se esse atleta para, se esse atleta faz restrito, ou se a gente vai liberar ele totalmente para fazer a atividade normal com os outros atletas. Né? A gente hoje tem abertura aqui 7h30 da manhã, para as pessoas pensarem que a gente só trabalha no... Todo mundo pensa, quando a gente fala no departamento médico, né, que não, a fisioterapia trabalha naquele momento do treino. Não, vocês começam pelo menos 1 hora antes da apresentação dos atletas. Vocês, 2 horas antes, né, então? 2 horas antes. 2 horas antes da apresentação dos atletas aqui no clube, porque vocês já começam com esse trabalho de prevenção, de atendimento. A fisio abre 7 da manhã, em torno de 7h15, 7h20 começam a chegar os primeiros atletas e a gente vai até acabar. É sempre turno duplo, nunca é só teve treino da manhã, não, mas o trabalho da fisio continua. E a gente ainda tem a questão do desdobramento a gente atende aqui o profissional, o sub-23, o 20, o 17 e o 15 e o futebol feminino, nas lesões graves, ou seja, lesões articulares graves, né, de ligamento principalmente, pós-cirúrgico, e as lesões musculares graves. Eu acho assim, a gente criou, sistematizou uma metodologia interna, né? A gente tem a nossa cereja do bolo. Na minha opinião, a cereja do bolo é o método de aceleração cicatricial, é o MAC, criado pelo Dr. Marcos Vinícius. E a gente conseguiu, ele trabalhava com reparo, para você ter uma noção, ele trabalhava com reparo tecidual, feridas, né? E nós fomos fazer o curso dele tem mais ou menos uns 3 anos e meio. E eu falei, dentro do curso, poxa, eu acho que isso cabe para dentro do esporte. Essa é a grande cereja do bolo. No segundo aspecto da cereja, nós temos os métodos invasivos, que é a eletrólise percutânea intratissular. E no terceiro aspecto, nós temos uma metodologia nova, que é a do campo eletromagnético de alta potência. Isso é sensacional. Eu estive acompanhando ali, a gente vê... Para os atletas, principalmente aqueles que estão proibidos de fazer atividade e que não podem executar ainda, por exemplo, aqueles que sofreram uma lesão no ligamento cruzado, foram para intervenção cirúrgica, e a gente precisa manter a parte muscular, a força, o trofismo muscular deles em condições que no momento que eles forem liberados para começar a fazer atividade, a gente já tenha eles num caminho já praticamente direcionado. Então, como é que a gente faz? A gente mede o tamanho do fascículo do músculo do atleta através da ultrassonografia, e através desse tamanho do fascículo, a gente direita e esquerda, ou seja, a lesionada e a sã, e começamos a realizar o trabalho com campo eletromagnético de alta potência. E o resultado sempre
é positivo, né? É uma metodologia nova. Só para mostrar aqui, é essa máquina aqui, né, que você está falando. Isso, essa belezura aqui que realiza esse trabalho, né? Cada braço desse aqui, para você ter uma noção, são 7 Tesla, tá? O Tesla é uma medida da expressão do campo eletromagnético, tá? A potência que um campo eletromagnético tem é medida em Tesla. Então, o equipamento mais próximo disso, que vai criar um pulso eletromagnético, é um aparelho que fazia 2,5, 3 Tesla por braço. Esse faz 7 por braço. Então, se eu tenho 2 braços desse encaixados na perna de um atleta, eu tenho, em tese, 14 Teslas. Então, o que nós começamos a criar? Um protocolo para a máquina. Então, a máquina era usada para a área da estética e nós criamos um caminho para ela na área da reabilitação. E nesse caminho que nós fomos testando com alguns atletas, a gente criou um protocolo. Esse protocolo é o protocolo que hoje está estabelecido entre nós. E o resultado para nós é espetacular. Então, a gente tem 3 aqui grandes mecanismos que são, na minha opinião, as 3 cerejas do bolo, sendo o MAC a cereja do bolo principal. E nós temos da Vanutri, nós temos um conjunto de equipamento. Do Fluminense isso. Também, e está sempre municiando o clube com esse equipamento, né? Isso, e a gente tem esse equipamento aqui, da Vanutri, que é o CrioSport. Ele é um equipamento fenomenal, porque o equipamento americano que tem, ele não fornece algumas situações que esse dá. Ele dá, por exemplo, variações da pressão. A pressão que eu vou executar, porque ela também faz uma drenagem junto. Segundo, o fluxo de água. Eu posso botar um fluxo de água menor, posso botar um fluxo de água médio, posso botar um fluxo de água maior, grande. E ele tem um termostato. Então, a temperatura que eu olho no visor aqui é a temperatura real que está indo ao atleta, né? Então, assim, ele é uma perna inteira, então ele não é somente uma parte, como são esses equipamentos que estão vindo dos Estados Unidos. E ele conseguiu fazer a perna inteira e bilateral. Então, por exemplo, agora nós vamos começar... muita coisa. Então, olha só, isso aqui é uma perna inteira, né? Então, a gente vai conseguir... Aqui é colocada a perna do atleta, né? E aqui a temperatura baixa, a gente já chegou a fazer aqui 0 de temperatura, tá? A gente já conseguiu chegar em alguns momentos a 0 de temperatura. E aí o que a gente vai começar a fazer? Como a gente tem normalmente entre o primeiro tempo e o segundo tempo muita sensação de cansaço, às vezes, que os atletas têm, nós vamos começar a introduzir isso na variação do primeiro para o segundo. Por quê? Porque esse equipamento aqui, ele é sem fio. Então você consegue levar ele para onde você precisa. Acompanha uma bateria e aí você leva para dentro do vestiário, não precisa puxar fio. Eu até percebo ali que tem um quadro de protocolo de recuperação que vocês fazem, você sempre coloca o dia, o nome do atleta. Isso. A gente chega aqui, esse quadro está sempre... Lotado. Lotado, nunca tem um nome, 2 nomes, né? Tem sempre bastante gente ali sendo atendida, né? Nós temos o número de atletas que a gente atende, né? Principalmente do profissional, aí só está o profissional. Né? Não está o 23, não está o 20, o 17 e o 15. Né? Pela aba ali direitinho, né? Ali a aba mostra 23, 20, 17, 15 e o futebol feminino. Né? A gente já conseguiu colocar isso dentro do nosso sistema. Essa estruturação que hoje o clube tem, que hoje o clube dá esse suporte para que vocês possam trabalhar e esse processo vem acontecendo, né? E de 4 anos para cá. Mudou, a gente sabe o que passou dentro do clube no passado, as dificuldades que o clube tinha. E as melhorias aqui também, né, no centro de treinamento, fizeram que tudo melhorasse também, que esse resultado fosse acontecendo, né? Por exemplo, nós temos hoje o Caio, é o fisioterapeuta do profissional, o Tupi... que te dá mais trabalho, né? Mais bagunceiro. Mais bagunceiro. O Tupi, Roberto Pinambá, o Felipe e o Rolf, que veio, graças a Deus, nós conseguimos trazer o Rolf lá, que trabalhava, ele era um dos fisioterapeutas da base, veio para cá com o objetivo principal de ficar com o Sub-23. Mas aí, vamos dizer, o envolvimento dele foi tamanho
que a gente conseguiu trazer mais 2 para começarem a aprender como é que se faz um trabalho num nível muito elevado, de complexidade alta, né? E o que mais interessante é que além da capacidade de capacitar o profissional, levando a metodologia para a base, é os atletas subirem na categoria já adaptado a esse tipo de trabalho. Isso demanda tempo, mas quando eles sobem já estão adaptados ao trabalho que é realizado no profissional. E às vezes os jogadores eles subiam e tinham um pouco de dificuldade de adaptação, de entendimento do trabalho que acontecia dentro. Né? Exatamente. Até por serem pessoas, eles são jogadores jovens, eles ainda não têm um entendimento total do funcionamento do corpo, das situações que acontecem. E é um turbilhão, né, cara? O cara subiu profissional, ele começa a jogar. Demanda física diferente, aparecendo na televisão. Então o cara tem uma pressão psicológica, tem a pressão externa, tem uma pressão interna. Então, com esse trabalho unificado, também favoreceu o atleta poder chegar e ele tem um ambiente seguro, sabe? Ele fala assim, pô, eu vou lá na fisioterapia, eu sei como é que a fisioterapia vai ser, porque ela é mais ou menos parecida, é um espelho do que acontece na base. Vocês estão sempre estudando, aprendendo e trocando entre si sobre a metodologia. Você que é, digamos aqui, o caçulinha da equipe, né, que chegou há menos tempo. Como é que você sentiu esse aprendizado, esse acolhimento e poder estar próximo de profissionais que estão dispostos a essa troca? Muito bom essa proximidade que a gente teve da base, começando na base, esse intercâmbio base e profissional, foi o que o Felipe e o Tupi falaram. A maioria dos atletas, quando vem aqui fazer um tratamento ou vem treinar, eu observei isso bem lá na base. Eles falam, poxa, o que vocês fazem na base aqui é a mesma coisa que é feito no profissional, não difere nada, entendeu? Não difere nada, isso pra gente é legal, porque a gente não fica perdido. Sempre o mesmo trabalho, o mesmo atendimento, o mesmo acolhimento. E em relação ao aprendizado, esquece. O Petrone aí é o papa da fisioterapia. Ele abre as portas pra gente, tá sempre exigindo, estuda, busca ali, faz esse caminho, segue esse caminho. Aqui, como nós ficamos muito no Fluminense na área clínica, é alta complexidade, entendeu? Quem trabalha aqui precisa conhecer profundamente farmacologia, profundamente a ação da luz, né? Como é que funciona, todos os processos que vão ocorrer fisiologicamente, vai ter que conhecer física básica, física quântica, então bioquímica. Fizemos o primeiro artigo publicado numa revista internacional. O Fluminense está fazendo o segundo artigo agora, que vai ser publicado numa revista internacional, revista com grau de impacto muito bom. A gente está começando a fazer ciência também dentro do clube. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, os caras só vestem roupa de bombeiro e apagam incêndio. Tira a dor, não é tirar a dor. Não funciona isso, por quê? Porque se a célula está doente, eu vou ter que tratar aquela célula. Eu não trato a articulação, eu trato a célula da cartilagem, a célula do osso, a célula do músculo, a célula do tendão, a célula do ligamento. Então eu vou atender a célula. O conjunto daquela célula vai formar um tecido. Aquele tecido eu também vou tratar. O conjunto do tecido eu vou formar um sistema. Eu também vou tratar o sistema. Mas eu começo a mudar o raciocínio para entrar na área da célula. O David Braz fez uma lesão grau 3 no adutor longo da coxa direita e um arrancamento de parte do tendão da inserção no osso. Então, nós conseguimos reduzir, às vezes, a lesão em 50%, 60%, em alguns casos 70% do tempo da lesão. Todo mundo que chega aqui é acolhido, desde o atleta a qualquer outro funcionário. Não, todos os funcionários. Se eu chegar aqui com qualquer tipo de dor e falar, olha, vocês vão me atender da mesma forma da qual o atleta é atendido. E acho que isso é importante a gente passar para quem está do outro lado, porque é tudo em prol de um Fluminense melhor e de fazer a coisa cada vez maior, né, Felipe? Exatamente. E assim, o termo que você usou, eu acho que o Felipe usou, o Tupi usou, acolhimento, a gente acolhe mesmo, sabe? Ao respeito ao ser humano, mas ao respeito ao clube. A gente tem respeito ao Fluminense. Essa coisa que a gente conseguiu criar no clube, eu acho fenomenal. E assim, e o futuro, que é o futuro é para eles, né? O futuro que é para eles, eu acho que assim, é grandioso. Eu acho que o Fluminense mudou
né? E não tem retorno, porque seria um retrocesso gigante se a gente fizesse um caminho ao contrário desse que tem vindo, né? Não vai existir amadorismo. O futebol vai exigir um grau de profissionalismo gigante, com reciclagem permanente, com aprofundamento da questão da ciência. Esse é o futuro do futebol e o Fluminense está caminhando a largos passos por esse caminho aí. Os jogadores todos falam que eles nunca, 90% deles falam, nunca vi um ambiente como é o do Fluminense. É isso. Eu nunca vi em todos os setores, todos vocês, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma vibração, todo mundo tratando todo mundo com respeito, com carinho, tudo muito bem. Eles falam, nunca vi isso em lugar nenhum no mundo. Porque essa coisa do acolhimento, né, tá muito na gente, né, o acolhimento. Mas ele é treinável, né? Porque se você começa a ter as referências, acolhe, ele vai ser um reflexo disso. Olha, pô, se o cara que coordena, ele acolhe qualquer um, como é que eu vou me negar a acolher? É igual a educação de um filho. O filho é um espelho do reflexo do que acontece no ambiente familiar. Então aqui a gente criou esse processo e realmente eles administraram muito bem, absorveram, eles estão preparadíssimos, esse grupo aqui está muito preparado. Tricolores, né, que tanto amam o clube como a gente, como esses profissionais que estão aqui, que vestem a camisa literalmente, mas não só vestem a camisa pelo trabalho, mas sim pela vontade de fazer a coisa acontecer, que vocês entendam um pouquinho mais desse trabalho e quando encontrar qualquer um desses profissionais, dê um abraço, parabenize, porque eles merecem. Vitória! Vitória!